Rick e Morty é uma cena de ficção científica que mexe com linhas do tempo infinitas e que todos os personagens têm infinitas versões de infinitos estilos e personalidades. E por esse motivo, essa série é rodeada de teorias malucas. Tem até uma que fala que o Rick e Morty são as mesmas pessoas, só que um é uma versão mais velha e o outro é uma versão mais nova. Mas eu acho que isso é impossível, senão o Rick seria filho da Beth e ao mesmo tempo seria pai, e que ficou com a própria avó, e essa série já tem piadas de incesto demais, então eu descarto essa teoria. Mas enfim, Rick e Morty tem muitas e muitas teorias espalhadas pela internet, só que uma me chamou a atenção, e foi um inscrito do canal que comentou ela. Olha só. Moisés Leonel: ninguém cogita a Diane poder ser a vilã master de tudo mesmo? O Morty do mal ficou com o dispositivo para poder modificá-lo, e ela é a única razão de todo o Rick sofrer. Talvez o Rick Prime seja o único que saiba sobre a verdadeira mulher dele, e ele eliminou todas para evitar que aconteça o mesmo. E depois que eu li esse comentário, eu fui pesquisar sobre o assunto, e sabe com o que eu me deparei? Nada. A teoria que Diane tem uma versão do mal simplesmente não existe oficialmente. Ou pelo menos eu não encontrei nada. E se você parar para pensar, isso pode sim ser um fato. Diane pode sim ter uma versão que seja do mal, e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes de tudo, seja muito bem-vindo ao canal Cartooniverso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, que dessa maneira você ajuda a trazer mais conteúdos aqui para você. E eu nem preciso falar do like, né? Bom, agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Antes de tudo, precisamos relembrar que desde a primeira temporada até a sétima, nos foi mostrado que todos os personagens têm sua versão maligna. Temos o Morty maligno, que já se tornou muito perigoso no episódio da Cidadela, e que é ainda mais perigoso agora que tem o dispositivo Ômega em suas mãos. Já no episódio da Família Noturna, nos foi mostrado o lado sombrio da Summer, que ainda vive em seu subconsciente. E a Beth, que segundo Rick era considerado a mini terrorista quando criança, ainda tem o clone que abandonou a família, revelando uma personalidade bem parecida com a do Rick. Tem também o Dolphus Jerry, apesar de que ele ainda só foi citado nas HQs, não deixa de ser uma versão maligna do nosso querido Jerry Smith. E por fim, temos o Sr. BC, que no final da sétima temporada, vimos ele trocar de lugar com uma versão que ainda era casado, e sem contar que ainda tem algo misterioso que envolve esse personagem, mas isso pode ser um tema para um outro vídeo. O que interessa para esse vídeo é o fato de que se todos os personagens demonstram que o mal é uma constante, por que Diane seria diferente? Durante tanto tempo ela foi retratada como uma vítima ou uma figura ausente, mas será que essa omissão não esconde o segredo maior? Se você parar para pensar um pouco, o Rick Prime, ele nunca foi atrás de nenhum Rick para matar. Ele apenas fugia e se escondia. A única pessoa que vimos ele matar de fato foi o Jerry fodão. Isso porque Jerry o atacou primeiro. Mas você deve estar pensando que ele matou todos aqueles Ricks que chegaram perto demais dele. Só que eu digo novamente, ele só estava se defendendo. Então novamente você pensa, mas ele matou Diane. Bom, a série mostra que ele apagou ela de todas as realidades e não que a matou. Até o próprio Rick Prime nunca citou que a matou, porque o dispositivo Ômega, até que se prove ao contrário, pode ter os seus efeitos revertidos. Dito isso, aqui vai uma teoria que eu acabei criando pensando nisso tudo. A Diane, esposa de Rick Prime, pode ser sim a verdadeira culpada pela morte da esposa do Rick C-137, pois ela detestava o fato de que seu marido Rick Prime era um verdadeiro babaca. Além disso, ao descobrir a existência de versões infinitas tanto de Rick quanto dela mesma, e perceber que vários desses Ricks eram amorosos e capazes de deixar a ciência para ficar com suas esposas e filhas, coisa que Rick Prime nunca cogitou, então ela decidiu se vingar de todas as Dianes que eram amadas pelos seus Rick, roubando um protótipo de armas de portais do Rick e saiu matando todas as Dianes, inclusive a do C-137. Afinal, ela acreditava que se ela não era feliz com o Rick, nenhuma outra Diane seria.
Além disso, Diane tentou se vingar do próprio Rick Prime, tentando matar ele. Então foi por isso que ele criou o dispositivo Ômega, para apenas apagar Diane, já que ele não tinha coragem de matá-la. Apesar de ser esse gênio maluco, ele amava Diane, porém ela não apoiava e era uma pessoa horrível com ele. Prova disso foram os insultos que aquele robô assassino da Diane falava enquanto tentava matar o Rick C-137. Oi, Diane. Você é péssimo chupando uma buceta! Bem que seu pinto cheirava estranho! Nem disso. Mostrando assim que Rick Prime ainda guardava mágoas pelas coisas horríveis que Diane falava para ele. E para essa teoria fazer mais sentido, devemos lembrar que no último episódio da 7ª temporada, foi citado que Rick C-137 conheceu Diane depois que os federais fizeram ele construir um robô. Eu já vi esses braços de robô. Eu usei eles num drone que os federais me fizeram construir. Foi assim que a gente... como conheci minha esposa. Ou seja, Diane pode ter trabalhado para o governo, tanto como cientista ou como agente secreto. Então, a Diane, esposa de Rick Prime, sendo uma versão do mal, ela teria inteligência e habilidade o suficiente para fazer toda essa maldade. E então, o que você acha? Será que Diane esconde realmente um lado maligno? Ou será que essa teoria é apenas uma das incontáveis possibilidades no caótico e imprevisível universo de Rick and Morty? Deixe sua opinião aqui nos comentários e compartilhe essa teoria. Se inscreva no canal para não perder nenhum outro conteúdo. E lembre-se, em um universo onde todo mundo tem o seu lado sombrio, talvez a verdade esteja escondida onde menos esperamos.